Olá, eu sou a doutora Ellen Pessoni, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast e hoje temos uma convidada muito especial que vai falar de um tema super solicitado pelos nossos pacientes, que é o tratamento cirúrgico do lipedema. É uma coisa totalmente nova, uma visão totalmente nova sobre esse tratamento. E quem está aqui junto comigo são as médicas da minha equipe, da minha clínica, doutora Karine Miranda. Olá, sejam bem-vindos. E doutora Juana Lacerda. Voltamos. E que tema, hein, que nós temos? Recentemente, nós conversamos com uma nutricionista especialista em lipedema. E nós ficamos sabendo que um dos pilares do tratamento é o tratamento nutricional. Mas agora a gente quer saber o outro lado, a ponta deste tratamento, que é uma coisa super nova para trazer para vocês. E a doutora Juliana Tenório, que foi se especializar na Alemanha e hoje é dedicada ao tratamento cirúrgico de lipedema. E a gente queria saber o que te levou a buscar essa especialização, como é que foi a sua história, o que você encontrou na Alemanha? Gente, obrigada pelo convite, tá? Estou muito honrada, fico muito feliz em falar sobre lipedema, porque é realmente isso. Hoje em dia o lipedema, faz parte da minha vida, né? Eu sou cirurgião plástica, mas é aquilo que a gente estava conversando antes. Eu já larguei tudo da cirurgia plástica, hoje eu só me dedico a fazer lipedema. E o que me levou foi, para ir para a Alemanha, acho que foi a busca do conhecimento. Aqui no Brasil não tinha nenhuma fonte que me ensinasse a técnica cirúrgica correta. E a gente sempre quer aprender com os melhores do mundo como é que se faz aquilo corretamente. A gente quer se formar naquilo. E aqui no Brasil simplesmente não existe. Existem alguns artigos, a gente já tinha alguns pacientes, a gente já vinha fazendo alguns casos de lipedema, mas eu nunca tinha visto nenhum grande mestre fazer uma cirurgia de lipedema. E foi aí, acho que até nesse momento que a gente se conheceu, né, Juana? Eu estava nesse negócio de esquematizar essa minha ida para a Alemanha para conhecer o Raprich. E aí eu fui para lá e nós ficamos alguns dias com o Raprich e ele passou toda a técnica cirúrgica, toda a experiência que ele vem adquirindo ao longo de 30 anos. Ele é cirurgião plástico? Não, ele é dermatologista. Olha isso! Lá na Alemanha, o dermatologista ele está apto a fazer cirurgia de lipoaspiração e tratamento de lipedema. Nos Estados Unidos também, né? Então ele consegue fazer, lá ele chama que ele é flebologista e ele é dermatologista. Então ele consegue fazer o tratamento do lipedema de uma forma muito segura e com muita experiência. Alguns cirurgiões vasculares aqui no Brasil também fizeram com ele. Estudaram com ele a técnica para lipoaspiração, técnica cirúrgica para o lipedema. Uhum. Sim, tem dois porque cirurgiões vasculares que hoje é uma pra lá. patologia que mistura, né? Muito. Então, várias especialidades acabam cuidando do lipedema. O cirurgião vascular, o cirurgião plástico, o nutrólogo, a nutricionista, acaba que é necessário isso tudo. Você tem uma equipe hoje multidisciplinar para isso? Temos. Nós conseguimos montar. Porque o que acontece? Quando a gente chegou da Alemanha, a gente percebeu que a gente falou, beleza, agora a gente sabe operar, a gente sabe como conduzir, mas aí agora a gente vai depender de quem? Ninguém tinha muito essa experiência em lipedema. Então, a gente começou a preparar a nossa equipe para poder também trabalhar com lipedema, para não ser somente eu e o Rafael, que é meu marido, que opera comigo e que tem esse grande projeto de lipedema comigo. Então, a gente começou a preparar a fisioterapeuta, a enfermagem, tem uma psicóloga, então tem uma nutricionista que já era preparada, então a gente conheceu. E ela também vai trabalhar com a gente. A gente está abrindo agora um centro especializado só de lipedema aqui na Barra. Então, vai ter toda essa grande equipe já especializada para o paciente de lipedema. E como que foi lá a sua experiência com ele? Então, ele é um cara sensacional, muito inteligente. Ele já publicou diversos artigos, mas ele não é só um cara teórico que já publicou muita coisa. Porque tem muita gente que a gente sabe que já publicou muito, mas não sabe passar. Mas ele é um cara, assim, doce, extremamente educado e que passou tudo que ele sabe, acredito, de uma forma mais amorosa e mais humilde possível. Então, ele ensinou tudo pra gente, como que ele começou, os erros que ele cometeu, como que ele começou fazendo, como que foi no meio do caminho, como que ele faz hoje em dia, como que ele conduz o pré. A gente viu paciente de pré-operatório, a gente viu cirurgia, a gente viu paciente de pós-operatório, de revisão, a gente viu paciente de todos os tipos. Então, ele tentou passar tudo pra gente de uma forma muito
muito aberta, sabe? Sem esconder nada. E antes de você ter essa experiência com ele, você já via muitos pacientes frustrados com o tratamento? Demais, demais. E a gente não sabia o que fazer. Foi daí que começou. Há um tempo atrás, algum tempo atrás, chegou uma paciente que ela estava se queixando, né, do corpo dela, mas assim, fazia crossfit, e era assim, um mommy recovery, né, naquela história de operar mama, operar abdômen, mas estava muito satisfeita com a perna. A gente operou a mama, ficou linda, operou o abdômen, ficou linda, e na perna a gente vai lipoaspirar ali o joelho para ver como é que fica. Aí, lipoaspirou o joelho e nada. Lipoaspirou o culote também, nada. Aí ela, gente, eu tô, assim, adorei a cirurgia, adorei o abdômen, mas, gente, não gostei da perna. Eu falei, deixa eu te falar, eu também não gostei. Mas eu não sei o que fazer com a sua perna. Eu acho que você vai precisar procurar um esteticista, porque eu não sei o que fazer com a sua perna. Na época não tinha Renuvium, que é tecnologia de retração de pele, nem nada disso. E ela era super jovem. Primeiro que eu não entendia por que ela era tão inchada, por que a perna dela tinha tanto edema. Eu falei, gente, o que essa mulher tem? Ela, Juliana, só melhora com diurético. Eu falei, gente, mas você não pode tomar diurético no pós-operatório. Como é assim? Você vai ficar espoliando? Você não pode, você fez abdômen. E era uma coisa que a gente não sabia conduzir esse paciente. E aí no pós-operatório ela também, do abdômen, do peito, ela ficou ótima, mas a perna dela ficou assim, medíocre. E aí ficou eu e o Rafael, tipo assim, cara, eu não sei mais o que fazer, a gente não sabe mais o que te oferecer, a gente não sabe como te tratar, a gente não conhece ninguém. E foi aí que uma fisioterapeuta, na região dos lagos, a Denise, chegou pra ela e falou assim, falou o nome dela, né? Falou assim, eu acho que você tem lipedema. Aí ela trouxe essa informação pra gente, porque ela só falou assim, eu acho que você tem lipedema. E pergunta pra eles o que eles acham disso. Aí ela trouxe pra mim, eu falei, eu não acho nada. Eu acho que você tem que procurar um angiologista, porque eu não faço a menor ideia do que seja como lipedema. É que faz com isso? É o quê? Doença de veia? É o quê que é isso? É vaso linfático? É o quê? Eu não sei, cara. Procura um angiologista. Ela procurou, fez um Doppler, não teve nada. E aí ela voltou. Falei, fulana, eu não sei mais o que fazer, faz tratamento estético. E aí isso ficou na minha cabeça. Mas eu guardei aquilo em algum lugar da minha cabeça que eu não evoluí. Mas aí a gente foi pro Einstein fazer pós-graduação. E aí tinha que fazer uma monografia. E aí na minha turma tinha um cirurgião plástico que veio conversar comigo. Você vai fazer monografia de quê? Eu comecei a conversar com ele sobre o que era. Ele, fazer de lipedema. Falei, Aí ele falou assim, porque existe um tratamento. O que acontece? É uma doença gordurosa que as mulheres começam a acumular gordura de uma forma desordenada, muito desproporcional com o tronco, mas acumula muito em membros inferiores. E essa mulher, ela tem muitos sintomas, mas o tratamento disso é lipoaspiração. Aí eu guardei de novo. Aí teve uma vez que eu fui fazer drenagem, aí de novo a esteticista virou pra mim e falou assim, você trabalha com lipedema? Eu falei assim, gente, eu não trabalho não, mas como é que é isso? Estão me perguntando ela não, porque eu recebo muitos pacientes que estão vindo de São Paulo para trabalhar. Falei assim, eu tô tendo uns pacientes aí de lipedema, mas eu não tô sabendo, não sei direito o que é. E aí, de novo, a última vez que eu entendi o chamado, que eu falei, gente, não é possível. Chegou de novo uma paciente do mesmo caso, linda, crossfiteira, a gente operou abdômen, operou mama, e aí ela não tinha falado até então nada da perna. Mas aí no pós-operatório ela falou assim, gente, agora nessa próxima cirurgia eu quero fazer a perna. Mas assim, eu não sei o que eu tenho na minha perna. Eu falei, Rafael, essa mulher tem aquilo. Essa mulher tem lipedema. Eu falei, você tem lipedema? Aí ela, mas o que é isso? Eu falei, olha, eu vou investigar pra saber o que é. E aí começou essa saga de pesquisar, de olhar artigo, não sei o que. Faz quanto tempo isso, mais ou menos? Olha, a gente morava ainda em Niterói. Tem uns 3 anos. Olha! Tem uns 3 anos. E Juliana, é muito comum, além de não ter resultado, como você falou, a gente vê a piora muitas vezes com a lipoaspiração. Porque é uma doença inflamatória. Ela é uma doença Tudo que você inflama mais, piora. Exatamente, né? ela é uma doença. Isso sempre foi minha dúvida. Como é que você vai tratar com lipoaspiração que inflama no pós-operatório uma doença inflamatória? Como é que isso funciona? Então, o que a gente precisa entender? O trauma cirúrgico, ele é uma inflamação aguda, né? E o trauma do lipedema, ele é uma inflamação crônica, tá? O trauma agudo, ele é benéfico para o corpo, né? Pra gente se recuperar, vem toda a cascata de inflamação, e isso faz com que tenha cicatrização, e beleza.
Agora, o problema é a inflamação crônica do lipedema. A inflamação crônica do lipedema, ela vai ocasionando várias outras doenças que a gente chama de oportunistas. E aí sim, é uma inflamação que ela é maléfica para a saúde, né? Nem toda inflamação é maléfica, mas a inflamação crônica ela é maléfica. Então, ela vai adoecendo o paciente de diversas formas. É um paciente que ele vai fazendo resistência insulínica. É um paciente que, no início, ele não tem nenhum tipo de doença... de mau funcionamento linfático, mas ele vai evoluindo para o mau funcionamento linfático. No início só tá beleza, só tá lentificado, mas depois ele vai ter um mau funcionamento. Então, aquilo vai acabando com a paciente aos poucos. E não é só na perna, como a gente pensa, é uma perna que é inflamada. Não é a perna que está inflamada. E esse é o gatilho do lipedema. Não é a perna que é inflamada, que o paciente chega simplesmente e você faz a lipoaspiração. Se você fizer isso, dá ruim. Não, você piora a paciente, porque é justamente isso. Você vai juntar uma inflamação crônica que essa paciente já tem e você vai jogar mais uma inflamação aguda. E aí vai ter desastre, vai ter mal... o paciente ele vai recuperar mal, vai fazer que nem aquela nossa paciente que a gente fez lá atrás, vai ficar cheia de edema, não sabia o que tinha, mas graças a Deus a gente não mexeu na perna dela, porque a gente não sabia o que era. Mas imagina se a gente tivesse mexido. Sim, né? Tinha piorado. Tinha piorado muito, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando um paciente chega super inflamado, de não fazer logo uma cirurgia plástica. Não é assim que funciona o lipedema. Você primeiro tem que tratar essa inflamação desse paciente e o paciente ele vai para a cirurgia desinflamado. Isso que eu queria saber. Como é que você organiza o seu protocolo? Qual é o protocolo para cirurgia? Então, existem parâmetros inflamatórios laboratoriais que a gente pode solicitar e também pela história do paciente, tá? Por exemplo, eu tenho lipedema, tá? Mas hoje em dia, eu fiz exame recentemente, eu não tenho nenhum padrão inflamatório que está mais alto, né? Eu não estou com disbiose, que é uma queixa comum de quem tem lipedema. Eu não sinto mais dor, eu não tenho mais peso nas pernas, a minha perna não fica mais inchando como antigamente. Então, assim, você junta o laboratório e você junta a clínica desse paciente. Ele não tem nenhum desses dois, esse paciente está pronto para operar. Geralmente você não aguarda um período. Aquele paciente que chega para você, que nunca fez tratamento, tá ali no processo inicial. Você inicia o tratamento e você geralmente aguarda quanto tempo? Você faz 3 meses. 3 meses. 3 meses. E eu aviso para ele, olha só, todos os meus pacientes sabem disso. Chega lá e fala, porque eu quero operar mês que vem. Não pode. O que a gente pode combinar aqui é o seguinte, o mínimo que a gente pode fazer, a gente vai começar a fazer hoje o tratamento. Você pode programar sua cirurgia para daqui a 3 meses, sabendo que se você não fizer o protocolo correto, se você não fizer a sua parte, daqui a 3 meses a gente não vai operar. Você vai chegar aqui, eu vou te ver um pouco antes da cirurgia, então não vai ser exatamente daqui a 3 meses. 3 meses e um pouquinho, né? Que a gente joga um pouquinho para frente. Você vai chegar aqui, eu vou perguntar como é que você tá. Você pode até mentir, porque falar que tá sem sintomas. Eu vou olhar seu laboratório. Se tiver tudo errado, a gente não vai te operar. Então, você vai de novo começar a nova fase do protocolo. Como é que você prepara esse paciente que chega inflamado? A gente prepara de todo... A gente precisa englobar esse paciente por todos os lados. Esse paciente, ele precisa dormir bem. A gente sabe o quanto a melatonina hoje em dia rege todos os nossos hormônios do nosso corpo. A gente precisa ter um olhar de uma medicina integrativa para esse paciente. Não é mais uma questão... O paciente de lipedema não é questão de cirurgia plástica, não é questão de cirurgia vascular, não é questão só de nutrição. O paciente de cirurgia plástica é um paciente complexo, é um paciente por inteiro. Sim, tá? Tem que ser visto de forma multidisciplinar. Não adianta eu olhar, você olhar, não sei quem olhar. E é por isso a importância de você ter um lugar que você olha o paciente todo, entendeu? Porque não adianta ele estar bem de um lado, mas ele não está de outro. E o que acontece muitas vezes com pacientes de lipedema é isso. Geralmente as mulheres que têm lipedema já são pacientes que fazem muita dieta. Né? Que já tentam de tudo. E que não dá certo. Então o problema não é só dieta. Exercício físico, já são pacientes que fazem exercício físico, então não é só exercício físico. Lipoaspiração, já peguei um monte que já fez lipoaspiração, mas que também não foi benéfico. Por quê? Porque a técnica estava errada e também porque operou no momento errado. Então não é só uma coisa, você tem que juntar tudo e você precisa tratar essa paciente por inteiro, senão... E também se não houver uma mudança de estilo de vida, de mente, para manutenção daquele procedimento nem que adianta você operar. Fez, não adianta. Não adianta operar. A gente sabe que tem vários graus de lipedema. Uhum. Todos eles são cirúrgicos? Então, ele é opcional. Até porque operar mama e operar o abdômen é opcional. Uhum. A gente opera por estética. É opcional. Tá? Se eu tenho assim, claro, eu acho que tudo na medicina depende, mas, por exemplo, o grau 2 vai se beneficiar muito, o 3 mais e o 4 nem se fala. É obrigatório? Não. Cada um opera se quiser.
O 1, ele é menos obrigatório ainda. Por exemplo, eu tenho lipedema tipo 1, que hoje em dia eu falo que eu sou L0. Eu não tenho mais sintomas. Não me incomoda. Eu consegui reduzir muito a questão da minha panturrilha. Então, assim, nesse momento não tá me incomodando. Por quê? Milagrosamente? Não. Eu faço dieta. Eu me exercito. Eu costumo dormir bem, claro, eu tenho bebê pequeno, então na medida do possível eu tento dormir bem, eu tenho bons hábitos de vida, eu não bebo, claro, eu sou uma pessoa equilibrada, então de vez em quando eu vou sim fazer ingestão de água, foi Dia das Mães, então eu comi feijoada, eu comi pudim, então eu consigo reconhecer aonde que eu vou errar, mas eu sei reconhecer também o momento de voltar, e eu volto muito rápido. Então, quando você consegue ir e voltar muito rápido, você consegue ter esse controle da sua vida. Você, no caso, por exemplo, você tem o lipedema 1, você vai ter o controle. Se você controlou, você não precisa operar, porque muito provavelmente você vai ficar um L0 também. Mas se mesmo assim você for uma paciente com lipedema, grau 1, e, por exemplo, me incomoda porque o aumento de volume está grande e eu não consigo botar uma bota. Isso me incomoda. Então, gente, se incomoda a pessoa e está afetando a autoestima dela, ela já tem indicação cirúrgica. Não pelo lipedema em si, diretamente, mas pelo lipedema indiretamente, porque está afetando a autoestima dela. Isso é curioso, porque eu tenho lipedema também Tem? é grau 1. Só que eu, na época da... Vou conseguir te mostrar. Na época da faculdade, eu falava com os residentes de cirurgia plástica, eu falava, gente, precisa tratar minha perna. E na época, lipedema nem era tão discutido. Nem sabia que era lipedema. E todo mundo falava, cara, eles ficavam zoando que eu não tinha tornozelo, que eles falavam, você não tem tornozelo. E meu marido fala que eu tenho panturrilha de paçoca, canela de paçoca, antigamente. Ele fala, isso é uma canela de paçoca. E aí eu falava, vocês têm que arrumar um tratamento. Eu já falei com uma amiga minha, dermatologista, vamos tentar aquelas enzimas pra ver se resolve. Meu Deus! E todo mundo, não, isso é assim mesmo, sua perna é assim, porque ninguém tinha. Exatamente o que você falou, que não tinha especialista pra lipedema, né, aqui. E aí agora você vê a diferença, em 3 anos, como as coisas estão mudando rápido, né? O tempo muito. Então, a piora que você poderia ter com esse tratamento, com vários tratamentos estéticos, com massagens modeladoras, é muito comum acontecer isso. Olha, eu vou escrever um livro de histórias que eu escuto no consultório. Ontem eu escutei uma história de uma paciente falando que a mãe dela, que geralmente a gente consegue identificar pessoas na nossa família que tem lipedema. Ela falou, olha, eu consigo identificar claramente. E a minha mãe passou a adolescência toda recebendo mangueirada com pressão na perna, como tratamento de lipedema. Eu falei, como assim? Ela as pessoas... Tinha um professor dela de basquete, que ela era jogadora de basquete, que ele pegava pressão, tipo mangueira de bombeiro, e ficava pegando esse jato e jogando na perna lá com pressão. Ou seja, aumentando mais ainda o lipedema dela. Porque é isso, várias pessoas vão tentando de tudo, né? E é muito comum de você ver, né? A filha, a mãe, e vai só a avó, a cascata, né? E todos com grau 1, grau 2, grau 3, e vai piorando, né? E a galera vai piorando lá pra trás. E acontece exatamente isso que você falou. Que é tipo, cara, não tem jeito, convive com isso daí. Beleza, você, de uma certa forma, você foi tratando isso, você foi entendendo que isso era desse jeito, então talvez você foi ali fazendo uma dieta, você já engravidou? Não. Talvez você não tenha engravidado ainda, então, assim, não tenha piorado, porque a gestação piora muito. É um gatilho, né? É um gatilho muito grande para piora do lipedema. Geralmente aparece na puberdade, né? São aquelas... Estímulo hormonal. Estrogênio, né? Então, quando tem flutuação de estrogênio, é aí que vem o lipedema, a piora do lipedema. Na puberdade ele aparece, ele tem um gatilho, na gestação ele piora e na menopausa ele piora de novo. Então, assim, você pega mulheres assim, que sempre foi assim, então eu deixei pra lá, porque eu tentava... E aí aquilo vai piorando, né? Vai piorando, até que chega... Claro que não é todo mundo que chega no grau 4, graças a Deus, mas a grande maioria das pessoas vão piorando. E quando os pacientes chegam diretamente para você, Juliana, quando que você encaminha para o cirurgião vascular? Para ver até outras patologias associadas, assim como o lipedema também? A gente sabe que o lipedema está altamente associado à doença venosa, né? Sim. Então, assim, sempre peço Doppler. E linfocintilografia eu só peço quando eu vejo indicação. O paciente chega lá, eu vejo que ele tem um edema nos pés, então eu vou lá e vejo que ele está positivo, então beleza. Peço uma linfocintilografia. A partir desse momento que eu vejo um Doppler que tem algum grau de insuficiência, que tem varizes, ou que esse paciente ele tem queixas, aí eu já mando direto para o cirurgião vascular. A linfocintilografia é um exame que vai avaliar o sistema linfático
a gente joga um contraste, a gente mede a velocidade que esse contraste caminha dentro do sistema linfático, porque existe uma outra patologia, que é o linfedema, que pode ter o sistema linfático comprometido e pode estar associado ao lipedema. E a pessoa ter as duas patologias. Ou ser um diagnóstico diferencial também. O linfedema entra como diagnóstico diferencial para o lipedema também. Geralmente, quando é o linfedema, você consegue perceber ao exame, na maioria das vezes, porque tem a questão da assimetria, né? Quando é linfedema, tem uma assimetria. Agora, quando é lipedema, não tem assimetria. Geralmente é muito simétrico, né? Simétrico. Mas eu tô pegando casos que tem já acometimento de sistema linfático que você não imagina que tem. Então, a gente vai lá e pede a linfocintilografia. Eu queria saber o seguinte, também. sobre... Não pode, mas geralmente ele é diferente, né? Muito dificilmente... Na verdade, acho que a mais característica da diferença do lipedema para o linfedema é que o linfedema, ele tem um acometimento do pé. E aí você tem o sinal, né? Que você não consegue nem... Stemmer, né? Stemmer, exatamente. Então, é essa grande diferença aí. E o lipedema, ele vai ter mais o comprometimento linfático nos graus mais avançados da doença. Geralmente. Geralmente no grau 4 você pega o sistema linfático. Mas eu tô falando assim, que geralmente quando você tem o linfedema, pelo menos os pacientes que eu peguei até hoje, eu não consegui... beleza, tem nas duas pernas, mas sempre tem uma que é mais do que a outra. Mas, por exemplo, quando tá associado à obesidade... Do lipedema é muito igual, sabe? Quando tá associado à obesidade, é bilateral e tá muito comum na nossa sociedade, cada vez mais. Que a gente tem cada vez mais a obesidade também, que é outra doença que está associada muito, ao lipedema. E é por isso que a gente faz análise corporal, de bioimpedância, enfim, e análise do paciente todo. E, Juliana, eu queria saber, assim, o que você vê de recidiva? Tratou, fez lá o controle todo, preparação, fez a lipoaspiração, fez o controle pós, e aí depois de um tempo, costuma se ver muita recidiva? Olha, a gente costuma ter um trabalho de mudança de comportamento muito grande no pré-operatório para que isso não aconteça no pós-operatório, tá? É claro que a pessoa, ela vai se preparando por um tempo muito grande para a cirurgia, então ela já vai ali fazendo cirurgia antes, ela tem acompanhamento com a psicóloga, então ela já vai preparando a cabeça dela. É claro que chega ali no pós-operatório, quando ela vê que ela ficou ótima, ela dá uma chutada de balde. Mas a gente percebe que ela volta rápido. Por quê? Porque ela não quer perder o resultado dela. Até hoje, a gente não teve nenhuma paciente que teve grandes recidivas. Não tiveram. Até porque a gente sabe que, com a lipoaspiração, que é o tratamento definitivo de lipedema, não é a cura, mas é o tratamento definitivo, que você vai lá e retira os adipócitos. Não todos, mas a gente retira uma grande quantidade de adipócitos. É claro que no lipedema eles têm o poder tanto de fazer hipertrofia quanto de se proliferar. Essa é a questão do lipedema, né? Então, mas a gente sabe que fica mais difícil. Quando a gente lipoaspira uma área, a gente já está tirando uma certa quantidade de adipócito ali. Então, esse paciente geralmente, ele no pós-operatório, ele dá uma chutadinha de balde, mas ele não quer perder o resultado porque ele ficou muito feliz. Então, ele consegue retornar. Então, não vejo grandes massas de gordura de recidiva. Isso estimula ele a manter as mudanças todas que foram instituídas para ele realizar a cirurgia. Até porque a gente tem que pensar no seguinte, se eu fizer qualquer tipo de cirurgia plástica, se eu fizer uma abdominoplastia e eu não fizer a manutenção disso, eu vou perder meu resultado. Não é só no lipedema, em qualquer cirurgia. Em qualquer coisa. Procedimento. A gente também, quando faz tratamento de varizes, se não tiver a manutenção, também... Não vai adiantar. Geralmente, esses pacientes se beneficiam tanto com as mudanças de hábito de vida que sente tanta diferença com isso, até para outras coisas, desbiose, outras doenças inflamatórias que geralmente se associam, que depois eles não querem mesmo. Você não sente mal quando você foge, escapa e Exatamente. Volta. Ontem eu atendi também uma paciente que ela virou para mim e falou assim, Juliana, por mais que eu não opere, porque por questões pessoais, por mais que eu não opere, eu já tô saindo daqui leve. Por quê? Porque eu já percebi qual é a magnitude do lipedema, entendeu? Eu já percebi que, beleza, eu tenho lipedema, eu tenho que operar, mas eu já percebi que eu vou ter que mudar meu estilo de vida. Porque eu também tô mal. Porque ela tava com hipotireoidismo, ela tava com disbiose, ela tava com a ferritina lá no pé, então ela tava com a vitamina D lá no pé, vitamina B12 lá no pé. Então você pega essa paciente, ela tá toda inflamada. Quando você melhora a vida dela, ela não quer chegar lá para trás. Não só no resultado estético, mas também na qualidade de vida.
Porque é aquela paciente também que às vezes, gente, eu não aguento fazer exercício, eu tô muito cansada. Aí a pessoa já fala logo, preguiçosa. Aí eu já falo, gente, quando a pessoa fala pra mim, não gosta de exercício, para e faz 4 perguntas. Ela tá fazendo exercício que ela gosta? Porque se você me colocar pra fazer zumba, eu não vou gostar. Eu gosto de musculação. A gente sempre fala isso. A primeira coisa que a gente fala, descobre uma coisa que você goste. Vê o exercício. Se me colocar pra fazer pilates, eu também já tentei, não gosto. Eu gosto de fazer musculação, eu gosto de pegar peso. O exercício físico, qual horário que você tá malhando? Se me colocar pra malhar à noite, eu não vou malhar. Ou é de manhã, ou é nunca mais. Não existe outra possibilidade. Quando passou do meu horário, eu já nem me engano mais. Eu já tiro a roupa de academia. Às vezes eu acordo, boto a roupa de academia e falo, não, vou lá correr rapidinho. Aí depois eu penso, não deu tempo. Não, beleza, eu volto depois, mais tarde. Não. Já sei que eu não vou. Já vamos mudar aqui o planejamento, que não vai dar. Hoje já não deu mais. A terceira pergunta. Será que essa paciente ela tem algum problema depressivo? Algum transtorno psicológico que está impedindo dela ter esse impulso de levantar da cama e sentir motivada, exatamente. Né? Será que está faltando alguma coisa? Porque às vezes sim, às vezes essa paciente ela tem algum transtorno psicológico, ela precisa de uma medicação, de uma terapia, de uma meditação, de alguma coisa para poder ela se entender e se resolver nessa questão emocional, né? E a quarta coisa você precisa olhar o exame laboratorial dessa paciente. Essa paciente ela pode estar com hipotireoidismo danado, ela pode estar com a ferritina lá no pé, ela pode estar anêmica. Então, assim, não gosto de exercício, pra mim é muito vago, entendeu? Então, quando eu pego essa paciente que não gosta de exercício, geralmente eu consigo descobrir o porquê que ela não gosta e geralmente essa pessoa ela começa a fazer exercício. Muito legal isso. Muito mesmo. Muito boa essa abordagem. Na verdade, né? Não é só preguiça. E a abordagem de uma cirurgiã, né? Né? Porque geralmente nós somos muito práticos, né? E a gente está tendo que mudar esse olhar, porque a gente está vendo que é muito mais. Nós também, com varizes, atividade física, alimentação, tudo isso influencia na circulação. Então, a gente tem, na clínica, a gente tem uma anamnese que ela é mais integral, porque a gente pergunta todos os hábitos que aquela pessoa tem. E a gente também tenta trazer, né? Isso da medicina integrativa é muito interessante, porque a gente vê isso se estendendo para todas as áreas da medicina e o quanto isso está sendo importante para os pacientes. Porque são coisas, por exemplo, mulher na menopausa. Antigamente, é menopausa, é assim mesmo. Você vai ficar deprimida e ponto, acabou. E na verdade, hoje você às vezes vai ver e entende que, na verdade, tá desregulado, ferritina baixa, vitamina B12, complexo B baixo. E aí, na hora que repõe, a pessoa fica ótima. Era isso, então. Então, não é só uma questão, é assim mesmo, fica assim... É meio que desistir da pessoa, né? Então tá bom, beleza, né? Tá entrando no climatério, vai pra menopausa e acabou a sua chance, né? Já era pra você. Não é assim, né? Ô, Juliana, a gente tinha uma dúvida que eu e Roana, a gente estava conversando, né? Se você pega um paciente para fazer não só o tratamento de lipedema, né? Você estava falando do seu marido que faz abdominoplastia e tudo, da nossa área, né? Interagindo com a nossa área, como é que vocês fazem o cuidado com uma preocupação muito grande que os pacientes têm, que é a trombose? Vocês têm protocolo? O que vocês usam? O que vocês recomendam para o paciente? Todo paciente ele primeiro faz os exames laboratoriais, a gente conversa com ele se ele tem alguma história de trombofilia, se ele tiver alguma história que nos remeta à trombofilia, ele vai passar por um hematologista, beleza, não tem nada, vem pra gente. Vai fazer o Clexane 12 horas após o procedimento cirúrgico. Clexane é o anticoagulante, só para avisar que é o que ajuda a proteger da trombose. Exatamente. Porque senão a gente entra nos termos Então a gente faz essa medicação contra a trombose logo 12 horas depois, tá? E a gente, logo depois que termina a cirurgia, a gente já coloca meia compressiva. Antitrombo. Antitrombo. A gente coloca meia antitrombo. E esse paciente ele vai ficar de maneira consecutiva durante 10 dias com compressor pneumático também, além de deambulação precoce. Compressor pneumático é a bota pneumática que fica comprimindo a panturrilha e impulsionando esse sangue. Vocês Exatamente. Colocam quando isso? Terminou a cirurgia, a gente coloca. Durante o dia, vários horários. Tá. O dia. Em casa, ele usa 3 vezes ao dia por 30 minutos, durante 10 dias. É faz muita diferença para o paciente, tá? E os pacientes toleram bem? Eles amam. Porque pensa, você operou sua perna,
A cirurgia de lipedema, a lipoaspiração, é uma lipoaspiração diferente, que a gente infiltra grandes quantidades de solução, não é só uma solução anestésica, a gente precisa proteger o sistema linfático, então entram muitos litros, tá? De infiltração, tanto que a gente precisa pedir exame do coração para ver como que o paciente está, para ter tudo de uma maneira muito segura. Beleza, ele tolera, a gente vai colocar então muita quantidade de líquido. Então a gente tira já 8 litros, mas muita quantidade de líquido ficou por ali. Então imagina você tá com a sua perna desse jeito, cheia de líquido, você quer mais atirar. Quando ele faz esse compressor pneumático, ele ajuda a fazer essa ordenha também. Então, o paciente se sente muito leve. Dá um alívio. Que legal Dá um alívio muito grande. Então, para todos, 10 dias de compressor pneumático, que é o tempo que bate, geralmente, com os orifícios que eles ficam abertos na cirurgia do lipedema. A gente não fecha. Eles ficam abertos e eles fecham por segunda intenção. E é mais ou menos nesse momento que fecha também. Que vai também. a cicatrização. E aí você consegue fazer uma prevenção de uma preocupação que as pessoas têm. Vou mexer muito na perna. Não. Trombose. Não tem essa preocupação, Olha, porque tem esses cuidados todos os artigos falam que existe complicação em toda a cirurgia, sim. Mas o risco de trombose é uma das complicações menores que existem na cirurgia do lipedema. Pelo contrário, que muita gente pensa, vou mexer na perna, vai dar trombo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem poucos casos. É claro que a gente tem um cuidado maior. Paciente que mexe em panturrilha, a gente faz esse remédio contra trombo durante um mês. E a gente não deixa esse paciente viajar durante um mês de pegar avião. Paciente que vem de outros estados, a gente pede para ficar aqui com a gente no Rio de Janeiro durante 30 dias. Depois de 30 dias, está apto a voar para casa. Isso é um tópico importante, não só em tratamento de lipedema, cirurgias em geral, mas acho que as cirurgias plásticas principalmente, porque cada vez mais a gente vê as pessoas se aventurando a fazer qualquer tipo de cirurgia com qualquer profissional, que às vezes nem cirurgião e aí, às vezes, vou fazer com esse cara aqui da esquina da minha casa. E não tem nenhuma preocupação, tanto no pré-operatório, em preparar a paciente, não tem nenhum cuidado, não tem cuidado durante a cirurgia e não tem cuidado depois também. Então, não faz nenhuma orientação quanto ao uso de meia, enfim, de terapia compressiva, de deambulação precoce, que é andar o quanto antes depois da cirurgia. E aí são os pacientes que acabam tendo alto risco de complicação, que a gente vê aparecendo, né, em noticiário e... Porque Nossa, isso dá pra perceber no início que o cirurgião não tá preocupado com você como um todo, né? Ele tá preocupado com o procedimento e ponto. Isso é um então, tema, isso assim, dá pra perceber. muito em alta. Por quê? Porque as pessoas, por questão, às vezes, de preço, procuram pessoas que não são preparadas, que não são nem especialistas naquela área para fazer os procedimentos, não só estéticos, mas outros também. Então, a gente está vendo muita complicação. Olha o cuidado todo que você está descrevendo, que você tem para fazer uma lipo de um paciente com lipedema. Além de você ser especialista em cirurgia plástica, você é especialista em lipedema. Então, acho que isso é para mostrar para as pessoas. Procure o especialista experiente, que tenha um protocolo, que saiba como conduzir aquilo. É a maneira com que você vai ter mais segurança, um resultado super seguro do seu tratamento. E a gente está vendo tanta coisa, tanta notícia. E eu acho que é isso, tanto pesquisar, porque você pode pesquisar o profissional nos sites habilitados, né, de CREMERG, CFM, para saber se aquele profissional tem especialização, se ele é médico de fato, que às vezes nem médico é. Isso é um ponto importante. E outro que eu acho que é fundamental é observar o cuidado que o médico vai ter no primeiro contato com você, quando você procura. Porque o médico que te atende em 15 minutos, que nem te examina, que te olha da cadeira assim, toma aqui o pedido, é mais evidente de que ainda mais se é uma cirurgia que é importante, que é delicada, que te preocupa, que tem medo, que a chance de você não receber todo o cuidado que você espera ao longo desse tratamento é grande. Então, a expectativa tem que alinhar com a realidade, né? Tudo isso. Eu costumo dizer o seguinte, consertar dá muito mais trabalho do que fazer. Então, cuidado com quem vai fazer. Porque se fizer errado, dá um trabalho danado para consertar. E nem sempre a gente consegue consertar. Com certeza. Juliana Tenório, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui. Queria saber onde é que as pessoas podem te encontrar. Gente. Como que essa clínica aí já vai funcionar quando? Olha, gente, eu agradeço demais mais uma vez o bate-papo, foi maravilhoso. É muito bom estar discutindo sobre lipedema, ainda mais com mulheres cirurgiãs, eu gosto disso. Acho que as mulheres estão cada vez mais
empoderadas e estão cada vez mais nessa posição de cirurgiã, que antes era tão difícil a gente ter isso, né? Sim. E as pessoas para me encontrarem, podem encontrar pelo Instagram, pelo @Jutenório. E a clínica a gente está em construção, a gente ainda está atendendo num consultório antigo, mas em agosto já inaugura esse centro de lipedema, que vai ser o primeiro aqui do Rio de Janeiro. Juliana, tem uma pergunta agora que a gente esqueceu de fazer para ela. Verdade. A gente pergunta para todos os nossos convidados, tá? Não fique constrangida. Ela já falou que tem lipedema. Isso. Agora a gente quer saber se você tem varizes também. Cara, não tenho! Não tenho! 50% das pacientes com lipedema vão ter varizes associadas. Tem. Gente, a doutora Karine é um exemplo. Então aqui, ó, 50% uma não tem, a outra verdade. Eu sou bichada, eu tenho Mas, gente, a especialista, ela precisa ter a doença. Tem. Porque ela vai sentir a dor do paciente. Então você tem que ter. Exato. E eu tenho que ter lipedema. Isso aí. Ficou uma mensagem boa. A especialista sabe a dor tem que ter a dor do paciente. É isso aí. E então eu queria agradecer, doutora Karine Miranda. Como é que as pessoas te encontram, doutora Karine? É o @doutora, né? DRA, na verdade, @Karine Miranda. E doutora Roana? @DRA Roana Lacerda. Acaba aqui mais um episódio nosso. Foi muito, muito bom te receber. Muito obrigada. E até o próximo. Eu sou a doutora Ellen Pessoni. Vocês também me encontram no @doutora Ellen Pessoni no Instagram e no TikTok. E nossa clínica, doutora Ellen Pessoni, no YouTube. Até a próxima.